Bom dia, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 8. A você que está aqui, que alegria tê-lo, para adorarmos juntos a Deus, meditarmos em Sua palavra, e você também que nos acompanha pela transmissão, que a graça, a bondade do Senhor possa também estar presente e encher o seu coração de alegria e de paz nesta manhã. Evangelho de João, capítulo 8, e nós leremos os versículos 21 a 30. Diz aí a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21 em diante. De outra feita, falou-lhes Jesus, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E então, no verso 25, lhe perguntaram: quem és tu? E respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram, não perceberam que lhes falava do Pai. E disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E ditas estas coisas, muitos creram nele. Amém. Feche os olhos e peça a Deus que fale ao seu coração através da sua palavra lida. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque Jesus tem revelado o Senhor para nós, assim como revelou pessoalmente, encarnado ali, a muitos que o viram, o ouviram, o tocaram, andaram com ele, e também muitos daqueles que ouviram-no, mas não creram nele, que ouviram as suas pregações e que viram os seus milagres, mas o coração permaneceu endurecido. Mas assim como acabamos de ler na tua palavra, muitos dentre estes vieram a crer nele. Pedimos ao Pai que haja fé renovada em nosso coração, na medida em que tua palavra lida será ministrada a nós nesta hora, que teu Espírito, ó Deus, faça com que nossos ouvidos sejam abertos à tua voz e que o nosso coração seja rendido à tua palavra, a fim de que nossa fé seja reavivada, a fim de que nos arrependamos dos nossos pecados e a fim, ó Pai, de que aqueles que ainda não creram no Senhor, ao ouvirem a tua voz, sendo eleitos pelo Senhor desde antes da fundação do mundo, possam, como ovelhas do teu rebanho, ouvirem a voz do Supremo Pastor, e assim possam caminhar contigo em uma vida nova, para a glória do nome do teu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, aqui está um dos relatos muito interessantes aqui do início deste último evangelho, não porque foi o último a ser escrito, mas porque ele não é considerado como um dos sinóticos, né? A palavra sinótico vem de mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas, eles compõem ali um quadro de fatos, milagres e pregações de Jesus, colocados numa sequência muito parecida. Claro, cada um deles trazendo um ponto de vista assim específico de como eles observavam o ministério de Jesus. João não faz isso. João seleciona poucos eventos, na verdade são 7 milagres, e poucos discursos, na verdade são 7 expressões eu sou.
Uma delas acabamos de ver aqui no texto, em que Jesus aparece se encontrando com pessoas diferentes, em situações diversas, para manifestar-lhes que era o Filho de Deus vindo ao mundo para salvar os perdidos. Isso fica muito claro no epílogo deste livro. No finalzinho, lá no capítulo 20, no versículo 21, João diz que Jesus fez muitos outros milagres e proferiu muitas outras palavras de salvação. Mas essas que aqui foram registradas, foram assim feitas para que, e aí está o propósito muito claro deste evangelho, para que aqueles que, tendo ouvido e visto os sinais e as pregações do Cristo, pudessem ter fé nele. E através disso, crendo que ele é o Filho de Deus, tivessem vida eterna em seu nome. Está aqui então o propósito resumido da primeira vinda de Jesus. Ele não veio, meus irmãos, para criar debates filosóficos, teológicos, com a elite sacerdotal da época, com os religiosos, com os fariseus, com os escribas, com os mestres da lei. Não, ele é o Salvador persistente. Ele veio para denunciar o pecado, na medida em que anunciava ali a chance de salvação, a oportunidade de arrependimento para aqueles que estavam perdidos em seus próprios pecados. É nesse momento, então, que, começando lá no versículo 14 do capítulo 7, que é o capítulo que antecede aqui o capítulo 8 que nós lemos, está iniciado aqui um dos eventos marcantes desse ministério terrenal de Jesus. Muito provavelmente, aquilo que acabamos de ler aqui aconteceu no seu último ano de ministério, quando ele já caminhava, por assim dizer, para a Via Crucis, para entregar a sua vida para a salvação daqueles que nele crescem. Jesus está aqui numa festa muito conhecida, segundo alguns estudiosos, a festa mais celebrada de Israel em termos de comprometimento da semana. Era uma semana inteira de festejos. Era nessa festa, chamada Festa das Tendas ou Festa dos Tabernáculos, em que havia a maior quantidade de sacrifícios de animais, porque era celebrada durante uma semana inteira em memória ao tempo de peregrinação do povo de Israel, quando saiu do Egito, sendo liberto por Deus para chegar a Canaã. E durou 40 anos essa caminhada pelo deserto. E ali eles não tinham tempo de construir casas de alvenaria, de madeira. Não, eles dormiam em tendas. E aí Deus mesmo também fez uma tenda para ele, a grande tenda do tabernáculo, em que Deus habitava no meio do povo. O povo acampava em partes daquele deserto, e Deus, através da nuvem que os acompanhava e que servia de direcionamento, ia conduzindo o povo por aquele deserto, nessa longa jornada, para que eles pudessem chegar finalmente à terra que manaria leite e mel. E aí o povo, então, instituiu essa festa aqui, relembrando dos livramentos, de como Deus fez jorrar água da rocha para descedentá-los em pleno deserto, de como Deus fez chover maná do céu, para tirar a fome daquele povo que caminhava ali com crianças, com idosos, com animais no meio do deserto, de como Deus também se estabelecia presente na coluna de fogo, não apenas para iluminar a noite em trevas daquele deserto, mas para aquecê-los, já que o deserto durante o dia é escaldante e de noite é gélido. Então, esse povo aqui criou e estabeleceu esse período no calendário judaico festivo, para que anualmente todos os judeus, espalhados ali pela grande região da Galileia, da Judéia, eles pudessem se reunir em Jerusalém, acampasse ali na vizinhança da capital ali do reino, e pudessem dormir durante uma semana em tendas, para relembrar de como em tendas Deus os acompanhou, Deus os livrou, Deus lhes deu vitória, Deus lhes alimentou, Deus estava no meio do povo. Essa festa, meus irmãos, tinha aqui dois grandes símbolos. O primeiro deles era o derramamento da água. No último dia, havia um grande caldeirão de água e, em dado momento da festa, eles viravam e derramavam aquela água que escorria pelas praças, descia às ruas de Jerusalém, para lembrar que Deus, que é a fonte da vida, não lhes deixou faltar ali a água para representar não apenas a subsistência do povo,
mas aquilo que representaria o derramamento do Espírito, que limpa-nos, que sara as nossas feridas, que gera vida dentro de nós. O segundo símbolo, para além da água, era o fogo. Então, no último dia, havia ali a lembrança da coluna de fogo que Deus se fez presente e manifestou sua bondade ao longo do tempo. Eles construíam ali 4 grandes candelabros, cada um deles medindo cerca de 25 metros de altura, e na última noite, ali na parte mais escura da festa, todas as luzes da cidade eram apagadas, e em algum determinado momento, aqueles 4 candelabros gigantescos eram acesos ao mesmo tempo, e as pessoas celebravam e lembravam da presença do Deus que os acompanhou e que os conduziu com graça e livramento durante tanto tempo. Pois bem, Jesus aproveita-se desses 2 símbolos da festa, água e luz, e ele proclama em plena festa, dizendo: eu sou a fonte da água da vida. E depois ele disse: eu sou a luz do mundo. Veja que aqui, meus irmãos, para quem conhecia a história, para os judeus, para esse grupo de religiosos, para os estudiosos, isso era uma blasfêmia. Já que eles não criam que Jesus era o Deus encarnado, que estava diante deles, lhes anunciando tão grande salvação, o prometido, o esperado, o profetizado Messias, o Rei divinal que desceu dos céus, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Como eles não criam dessa forma naquele que estava diante deles, eles olhavam para Jesus e diziam: esse cara tem que morrer, ele se diz Deus. Quer dizer que era ele que estava lá a tirar água da rocha para matar a sede dos nossos pais, a fim de que nós sobrevivêssemos e tivéssemos posteridade. Quer dizer que era ele que estava iluminando a nossa noite gélida e aquecendo o nosso coração com esperança. Quem ele pensa que é? E é assim que começa esse embate, a partir do versículo 14 do capítulo 7. Quando a gente chega no versículo 21 do capítulo 8, a festa já tem passado, Jesus entra e sai do templo algumas vezes para ensinar, e ali ele é interpelado por esses religiosos. E aí a gente começa então a voltar os nossos olhos para o verso 21, quando João deixa claro, com essa primeira expressão, que tratava-se de um público comum, embora a circunstância fosse futura. Então veja, de outra feita Jesus falou. Então, em uma outra oportunidade, passada a festa, aquelas mesmas pessoas que estavam interpelando Jesus no templo, algumas delas permaneciam com uma audiência crítica de Jesus. Então, de outra feita, em uma outra oportunidade, Jesus continuava a dizer para aquelas pessoas: olha, vai chegar o tempo em que eu não mais estarei aqui com vocês. Eu vou retirar-me e vocês me procurarão. Mas o que é que vai acontecer com essa procura? Ela será mal sucedida. Vocês perecerão, vocês morrerão no vosso pecado. Por quê, irmãos? Porque para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus já tinha dito tais palavras semelhantes no capítulo anterior, dentro da festa, quando ele proclama ser a água e a luz. Ele já é interpelado pelos religiosos e ele fala essa mesma expressão: olha, vocês não estão compreendendo porque vocês não têm a minha origem. Eu tenho origem celestial, eu venho do Pai, eu vos anuncio aquilo que o Pai me revelou. Vocês são terrenais, vocês são carnais. Vocês têm origem aqui neste mundo, eu deste mundo não sou. Veja que ele repete aqui a partir do versículo 22, quando os judeus pensando entre si, dizendo: pronto, agora ele alcançou ali um nível máximo, né, de loucura. Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Por isso é que ele está dizendo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí o verso 23, Jesus responde: vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Interessante que quando na oração muito conhecida de Jesus, ainda nesse mesmo evangelho, no capítulo 17 aqui de João, quando Jesus está ali
sua penúltima noite, ou na despedida com os seus discípulos, né, antes de ser julgado, condenado e morto em cruz, Jesus faz uma oração ao Pai, pedindo pelos seus discípulos. E ele fala: Senhor, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Assim como eu não pertenço a este mundo, o meu reino não é deste mundo, mas eu a este mundo vim para dar minha vida pelos teus filhos, a fim de que eles sejam salvos deste mundo e espalhem tão grande salvação neste mundo. Porque há muitos que estão perdidos nas filosofias e teologias deste mundo, mas há alguém que não é deste mundo e veio a este mundo para trazer para este mundo tão grande salvação. E assim Jesus, então, olha para aqueles seus algozes, e no versículo 24, ele encerra essa primeira parte com a temática, um tanto quanto mais ameaçadora para aqueles judeus, dizendo: por isso eu vos disse, que pelo fato de vocês serem deste mundo, de vocês não terem a origem celestial que eu tenho, é que vocês morrerão nos vossos pecados. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, ao perceber o cerne do ministério de Cristo, como eu havia dito, ele não veio aqui para demonstrar a sua inteligência, sua sabedoria em debates públicos meramente. Jesus não perdia tempo, inclusive com aqueles que ameaçavam sua vida. O tempo todo Jesus criava situações para pregar-lhes o Evangelho. Veja se não é nossa tentação, algumas vezes, uma vez que fomos alcançados por este Evangelho, uma vez que conhecemos ou passamos a conhecer a Palavra de Deus, começamos a estudar um pouco mais da teologia reformada que nós herdamos, a gente começa a se aprofundar em alguns temas bíblicos, não apenas da soteriologia, mas da visão de mundo revelada por Deus em sua Palavra, e a gente começa a olhar para as outras pessoas que ainda não chegaram a essa revelação de Deus, com um certo olhar de superioridade. Nós já entendemos isso, como é que você não entendeu ainda? A gente olha para os nossos familiares que ainda não foram alcançados por essa verdade libertadora, e a gente começa a desenvolver certo tipo de impaciência, como se fosse mérito nosso o fato de pegarmos um livro como esse, escrito por mais de 15 séculos, por mais de 40 autores, em culturas diversas, transpondo aqui milênios de linguagens diferentes, em contextos sociais e históricos diversos, chegando até nós aqui no Brasil, nós que falamos português, em cultura nordestina, paraibana, lermos um livro desse, a gente começa a entender, a gente acha que é mérito nosso, o fato de alcançarmos essa sabedoria. E como pode as pessoas que convivem conosco ouvir este Evangelho, a gente prega para eles, evangeliza, e eles permanecem sem acreditar, e a gente começa a agir com um certo ar de superioridade, orgulho e impaciência. Jesus talvez fosse o único homem, sendo Deus, obviamente, que tivesse o direito de ser impaciente, que tivesse o direito de julgar as pessoas e não ter a persistência de anunciar-lhes pacientemente tão grande salvação, mas ele o fez. Ele não fez apenas com aqueles que estavam declarando a sua sede, já que tu és a fonte da vida, como nós vimos aqui com vários, com leprosos, com publicanos, com pecadores arrependidos diante de Deus, ali confessando seus pecados, rogando por misericórdia. Jesus também era paciente, amoroso, gracioso e persistente, insistente com aqueles que queriam matá-lo, com aqueles que montavam ciladas, pegadinhas para Jesus ser pego no erro, com os religiosos que por detrás estavam ali em seus planos maquiavélicos de fazer Jesus errar, de tentar pegar Jesus em alguma dubidade, em alguma questão que pudesse lhes desautorizar a pregação em Jerusalém. Mas Jesus olhava para aqueles que o odiavam e Jesus pregava-lhes salvação. Onde é que a gente vê isso no texto? Depois que Jesus então faz esse confronto de pecados, olha, a realidade do pecado
ela é muito séria. Vocês estão mortos em delitos. E se vocês permanecerem assim, vocês não poderão ir para onde estou indo. Eu vim do Pai, voltarei para Ele, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há ninguém que queira ir para o Pai que não possa chegar até Ele, se não for por meio de mim. Jesus faz isso na virada do texto aqui, se você observar o próprio verso 24. Até o verso 24, parte A, o tema aqui, digamos, que salta aos nossos olhos é de morte. O tempo todo Jesus está falando assim, vocês não são daqui, para onde eu vou vocês não vão, vocês vão morrer nos vossos pecados. Mas observe aqui a parte B do próprio verso 24. Porque, vamos ler juntos, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Espera aí, pastor, você falou que o tema ia mudar, de morte ia ser revertido aqui, mas ele permanece falando em morte. Mas veja que existe uma condicional aqui. Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Há uma esperança que o pregador anuncia para os seus perseguidores. Há uma chance. Se vocês crerem, invertendo o texto aqui para torná-lo positivo, se vocês crerem que eu sou, vocês serão livrados da morte pelos pecados. Se vocês crerem que eu sou, vocês viverão como eu vivo eternamente com o Pai. Veja que aqui, meus irmãos, nessa virada do texto, Jesus usa uma dessas 7 expressões que se repetem no Evangelho aqui, e certamente na sua Bíblia deve estar eu sou, tudo em caixa alta, aí, todas em maiúsculas, né? Porque se refere a um dos títulos divinais mais majestosos de toda a Escritura. Quando Jesus diz que a fonte da vida, a fonte da água que jorra vida, é um título divinal, porque aquele que faz jorrar água onde não tem, aquele que tira a sede da alma do homem e que lava os seus pecados, derramando sobre ele seu Espírito, é Deus. Aquele que no mundo em trevas disse haja luz e houve luz, é aquele que faz gerar luz em meio às nossas trevas, trazendo direção, claridade, compreensão, iluminando o caminho de volta à paz com Deus. Então, esses títulos todos aqui são divinais, mas esse aqui, o simples eu sou, sem complemento posterior, nos remete aqui a essas expressões que, traduzidas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, foram transliteradas aqui de modo a revelar o nome pactual de Deus. Vocês devem estar lembrados do primeiro episódio que isso acontece. É quando Deus chama Moisés para justamente libertar o povo do Egito. E aí Moisés não era um crente assim, não era um presbiteriano, não estava acostumado com a linguagem, né, evangélica aqui. E ele fala, Deus, e quando chegar lá, o povo vai perguntar quem tu és, qual o teu nome, o que é que eu vou dizer? O povo já está há mais de 4 séculos, rodeado de pagãos, de divindades falsas, adorando bezerro, piolho, cobra, rio, céu, nuvem. E que tipo de divindade nova, por assim dizer, vai me autorizar a chegar lá e dizer, olha, foi Deus que mandou eu vir aqui libertar vocês. Qual o teu nome? E qual foi a resposta de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 14, no episódio da sarça ardente, que aliás é o símbolo, né, da IPB aqui, aquela sarça pegando fogo e dela ouvindo-se a voz. Eu sou o que sou. Você vai dizer para eles que o eu sou te enviou. E aí, essas são 4 letras, né? 4 consoantes hebraicas, que um judeu, nascido e criado lá, com a língua hebraica original, tinha medo de pronunciar errado. Como é que se pronuncia 4 consoantes em sequência? Não tinha vogais, 4 consoantes, né? E aí, alguns transliteram para Iavé e outra coisa parecida com isso. Mas eles tinham tanto medo de, através daquele mandamento, né, não usarás o nome do teu Deus em vão,
vocês sabem que os judeus têm uma certa facilidade assim para interpretar a palavra de Deus de forma muito literalista, né? Como se fosse muito ao pé da letra, não entendiam o significado mais amplo. Aí eles achavam, como é que eu não vou usar o nome de Deus em vão? É simplesmente dizendo o nome de Deus de forma correta. Já que eu não sei dizer, eu não digo, para não quebrar esse mandamento. E aí, até hoje é assim, tá? Quando eles vão ler a Torá, quando eles vão ler o Antigo Testamento, quando aparece esse tetragrama, as 4 letrinhas lá que formam o nome pactual de Deus, dito pela primeira vez pela boca do próprio Deus a Moisés, e que foi traduzido por eu sou, né? Eles simplesmente trocam o Yahvé, que seria mais próximo, por Adonai, que é Senhor. Então, quando você vê várias passagens do Antigo Testamento, Senhor, tudo em caixa alta, e no Novo Testamento, Senhor ou eu sou em caixa alta, é exatamente a tradução aproximada desse nome pactual de Deus, que um judeu temente a Torá pronunciará Adonai, dirá Senhor, com medo de não pronunciar o nome essencial que revela a divindade do Senhor. É essa expressão aqui, meus irmãos, que Jesus usa para si. Agora veja como isso não fez estremecer aqueles judeus de raiva. Ele já tinha dito que era a luz do mundo, que era a fonte da água da vida, que era o pão vivo que desceu do céu. Como assim? O maná que alimentou nossos pais, esse que nasceu aqui, que é filho de José, filho de Maria, ele é o pão vivo de Deus, ele alimentou nossos pais, como assim? Aí, como se não bastasse, Jesus fala assim, tá bom, eu não vou dizer que eu sou pão, que eu sou água, eu vou dizer só assim, eu sou. Eu sou o que sou. Mas se vocês crerem que eu sou, vocês viverão. Na continuidade do texto, no versículo 25, olha o susto que aqueles religiosos tomaram. Então lhe perguntaram, quem és tu? Como assim? Você tem noção do que você está atribuindo a si próprio com essa expressão? Quem é você? Respondeu-lhe Jesus, o que é, gente, que desde o início eu tenho dito a vocês? Muitas coisas eu poderia continuar dizendo a vosso respeito. Vocês perguntam quem eu sou. Eu sou o que sou. Mas eu poderia dizer quem vocês são. E muitas coisas eu teria a dizer a seu respeito. Vocês são os hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês são aqueles que negam o favor aos seus próprios pais, e vocês são capazes de dar dízimo, de tempero, para arrojar para si certo nível de piedade incomparável diante das pessoas comuns. Vocês são aqueles que se dizem conhecedores da palavra, que frequentam as sinagogas e o templo semanalmente. Vocês que dão esmola aos pobres para que todos vejam. Vocês que fazem orações audíveis no meio das praças. Eu sei quem vocês são. Eu sei o que se passa no coração de vocês. Eu sei que vocês tramam a minha morte. Eu tenho muito a dizer a seu respeito. Ele poderia ter dito isso que eu falei agora, e muito mais. Muitas coisas, verso 26, tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém o que, irmãos? Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido são essas que digo ao mundo. Eu sou um com o Pai. Eu fui enviado pelo Pai. Eu sou aquele que foi descido do céu, se fez gente como vocês, para tirar vocês da morte e dar a vocês verdadeira vida. Eu vim chamar vocês das trevas para a luz, da miséria para a fonte da vida, do desespero para a esperança, da perdição para o acolhimento em família. Eu sou o enviado do Pai para trazer salvação a vocês. O verso 27, porém, diz: eles não atinaram que lhes falava do Pai.
E aí disse Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, que é mais um título aqui messiânico, né, muito usado por Daniel. A gente já viu aqui o reverendo Robson mencionando algumas vezes esse título no estudo que ele tem feito, né, na exposição do livro de Daniel, que usava a expressão Filho do Homem como o prometido, o Messias vindouro, o rei, né, messiânico. Jesus também atribui a si esse mesmo título. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então, finalmente, vocês que agora não veem, verão. Vocês que agora não percebem, perceberão o que, irmãos? Mais uma vez, que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eles não se atinavam que Jesus estava diante deles ali. E veja só, que ele era aquele tão esperado por eles. Ele era aquele sobre quem eles liam na lei, nos escritos e nos profetas. Ele era a razão da esperança vindoura, aquele que estava diante dos seus olhos, falando com eles pessoalmente. Era a realização da maior de todas as promessas de Deus. E aqueles que se diziam conhecedores de Deus e da sua palavra, viam a palavra encarnada diante deles, a falar com eles, eles não se atinavam que ali era o Filho de Deus. Mas Jesus traz aqui, mais uma vez, uma palavra de esperança. Quando vocês, o quê? Levantarem o Filho do Homem, vocês finalmente saberão que eu sou. A quem Jesus se referia? Em poucos meses, Jesus seria levantado no madeiro maldito para morrer sacrificialmente pelas mãos de romanos e de judeus. Em algum tempo, em pouco tempo, em breves momentos, estes homens que ali ouviam a mensagem de tão grande salvação e que viam os milagres, os sinais, as maravilhas que Jesus tinha feito, ele seria, por estes homens, espancado, acusado injustamente e condenado à morte mais injusta e cruel, por quem ele era, impecável, o homem santo de Deus, o Filho de Deus, seria pregado numa cruz e sangraria até a morte pelas mãos destes homens. E Jesus, sabendo de tudo isso, olha para eles. Meus irmãos, como Jesus é um Salvador persistente, como Ele é gracioso. Ele olha no olho daqueles homens que seriam seus assassinos e dizem para eles: quando vocês me levantarem no madeiro maldito, vocês saberão que eu sou. Jesus seria levantado naquela cruz para entregar a sua vida por pecadores como eu e você, que talvez ouvindo de Jesus por tanto tempo, mensagem de tão grande salvação, tendo a oportunidade de beber da fonte da água da vida, que arranca a sede da nossa alma, que arranca o desespero de tomar água e não acabar a sede, que arranca o desespero de colocar coisas dentro do coração e que elas são incapazes de preencher aquele vazio que toma conta da nossa alma. Nós que temos a oportunidade de ouvir o eu sou, o Filho do Homem, a convidar-nos para esta verdadeira vida que faz sentido, que traz paz e que traz convicção de eternidade segura. Não poucas vezes duvidamos de suas palavras, julgamos as suas obras e pensamos: será Ele mesmo Deus? Ontem nós estávamos com jovens compartilhando acerca de algumas mudanças que acontecem em nossa vida, algumas planejadas e outras inesperadas, mudanças não apenas de endereço, como a que eu
passei recentemente, que foi um tanto quanto caótica, né? Alguns aqui já sabem. Mas outras experiências de mudanças inesperadas. Eu ouvi alguns dizerem ontem, olha, minha vida mudou completamente quando quando meu irmão mais novinho nasceu, né? E eu perdi o trono, eu perdi a atenção primária, eu deixei de ser mimado. Glória a Deus pelo meu irmãozinho, que me causou tanto ciúme, mas que me salvou de mim mesmo, né? E outras mudanças, uma mudança de cidade, mudança de trabalho do meu pai, uma mudança ocasionada por uma enfermidade inesperada na nossa família, e como aquilo que pareceu caótico foi um ponto de reversão de nossa história, que nos dobrou diante de Deus e nos deu mais temor, dependência, santidade, fidelidade ao Senhor. E eu louvo a Deus por essa mudança inesperada. A gente estava comentando sobre isso. Como Deus, meus irmãos, é capaz de nos surpreender e mudar o quadro da nossa história, mesmo usando alguns dos episódios mais dolorosos para reverter o quadro da nossa vida, da nossa família. Jesus passaria em poucos dias aqui pela maior dor, e eu não me refiro às dores físicas trucidantes que ele enfrentaria em seu corpo, nas chagas e feridas que nos pertenciam e que foram colocadas sobre ele. Eu me refiro, para além disso, da dor de ser arrancado da comunhão com o seu Pai e com o Espírito Santo, que ele nutria por toda a eternidade, mas que, naquele momento da cruz, Deus o faria pecado, por amor de nós, por amor de muitos desses que batiam com martelo e pregos nas mãos e nos pés do Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Foi por amor que Jesus sofreria a pior dor de se ver odioso aos olhos do Pai e de ser arrancado dele, a ponto de gritar o salmo, cantando uma das suas 7 últimas palavras na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas Jesus encontra aqui oportunidade para dizer para os seus algozes que quando ele fosse levantado na cruz, quando ele fosse arrancado do Pai, quando o seu corpo fosse esmagado pelo nosso pecado, ele seria morto, ele seria deitado novamente, sepultado por 3 dias, mas ele seria levantado de novo. O verbo levantado aqui não se refere apenas ao sacrifício, mas ao aceite do sacrifício pelo Pai. Não apenas ao levantar para morrer, mas tendo morrido, Jesus seria levantado como as primícias daqueles que dormem, como aquele que venceu a morte, venceu Satanás, destronou o pecado do nosso coração para fazer-se autor da vida e consumador da nossa salvação. Jesus é aquele que, sendo levantado e ressuscitado ao 3º dia, impactaria toda a história, e muitos desses creriam nele. É assim que nos garante a fala do próprio Jesus. Jesus falou no verso 29, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, eu vou ficar só, mas enquanto aqui estou com vocês, Ele está comigo, autenticando as minhas palavras e as minhas obras. E porque eu faço sempre o que Ele agrada, e ditas estas coisas, muitos creram nele. Abra sua Bíblia, já estou encerrando aqui, Atos capítulo 6, versículo 7. Olha o resultado dessas palavras de Jesus, a prova daquilo que ele havia anunciado. Atos capítulo 6, nós já temos a ressurreição de Jesus, a sua ascensão para o céu, o derramamento do Espírito, a igreja se multiplicando. Lembra que na primeira pregação do Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram, e Atos capítulo 5, outras milhares de pessoas se converteram. A gente chega em Atos capítulo 6. A igreja crescia tanto,
Tantos vieram a crer em Jesus, muitos daqueles incrédulos que gritaram Barrabás, que jogaram pedras em Jesus, que cuspiram em Jesus. Olha o que é que diz o texto no versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Leamos juntos? Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Meus irmãos, muitos daqueles que nutriam ódio por Jesus e que não suportavam a sua doutrina, as suas palavras, julgavam Jesus como sendo o maioral dos demônios, que expulsava outros demônios pelo poder de Beelzebul. Muitos que recriminavam Jesus por curar no sábado, como havia acontecido aqui no capítulo, 2 capítulos anteriores ao capítulo que lemos de João, em João capítulo 5. Aquelas mesmas pessoas que foram capazes de odiar Jesus e matá-lo, ao vê-lo ressurreto, ao ouvirem a pregação dos discípulos sobre aquele que venceu a morte, trazendo vida a todos quantos crescem nele, estava agora se rendendo e obedecendo a palavra da fé. Jesus é esse, meus irmãos, que diante da nossa incredulidade, diante da nossa desconfiança, de sua bondade, em momentos de mudanças aparentemente caóticas, que produzem para nós mudanças necessárias na jornada a nos parecermos mais com o Filho de Deus, esse que permite aflições, dúvidas, medos, é aquele que fala: vocês saberão que eu sou. Vocês saberão que eu sou aquele que luto por vocês, que cuido de vocês, que vim para salvar vocês. Eu poderia condenar vocês, eu tenho muito a dizer e a julgar vocês. Eu sei o que vocês pensam e já pensaram a meu respeito. Eu sei como vocês já duvidaram da minha bondade. Eu sei como vocês já duvidaram do meu poder. Eu sei até mesmo aqueles que já duvidaram da minha origem, se eu sou mesmo este Filho do homem, o Filho de Deus, a fonte da vida, a luz do mundo. Mas é para vocês que eu digo: ao me verem levantado na cruz e levantado da cruz, vocês saberão que eu sou o Deus da vida de vocês. Meus irmãos, nós não temos nenhuma razão para acreditar que aqueles que nós convivemos, pregamos o Evangelho, insistimos, damos bom testemunho, nós não temos nenhuma razão para acreditar que a negativa temporária deles à palavra do Evangelho, que a ridicularização que talvez alguns de nós aqui sofrem no ambiente escolar, universitário ou do trabalho, quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos nenhuma razão para acreditar que a atual rejeição daqueles por quem oramos por tão grande salvação seja um sinal de desistência, de falência de nossa pregação. Porque Jesus mesmo, o maior pregador, o Verbo encarnado, o sumo profeta de Deus, também foi rejeitado pelos seus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O nosso papel é perseverar em oração, testemunho e pregação, não apenas para os de fora, primeiro para o nosso próprio coração. Quando a gente estiver aflito, duvidoso, questionando as circunstâncias adversas da nossa vida, as injustiças que sofremos da parte de outras pessoas que amamos e que anunciamos palavra da fé e da salvação em Cristo, quando a gente estiver prestes a perder a paciência, bater na mesa e dizer essa pessoa é insalvável, lembremos que todos nós éramos. Mas Jesus não virou as costas para nós. Ele virou sua face favorável, de graça e de misericórdia, dizendo: você
saberá que eu sou. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós que ouvimos o Teu Evangelho, palavra de tão grande salvação, e que um dia nos atinamos que tratava-se do Filho de Deus, que morreu e ressuscitou para nos dar a verdadeira vida. O dia em que nós compreendemos isso, que isso arrebanhou o nosso coração para perto do Senhor, em adoração, em confissão, em arrependimento e em fé. Não nos permita, Pai, bater no peito e dizer: eu consegui, eu entendi, eu fui capaz de perceber. Ó Deus, que possamos lembrar que éramos mortos em delitos e pecados, e que foi necessário que o Senhor mesmo nos desse vida e colocasse sobre nós o Teu Espírito, que nos vivificou e nos deu a fé, que é um dom do Senhor, que não vem de nós mesmos, mas é dado pela Tua graça, para que por Tua graça fôssemos salvos. Ó Deus, que essa convicção nunca se afaste do nosso coração, a fim de que não haja envaidecimento, vanglória e impaciência para com as pessoas que ainda não foram alcançadas por tão grande salvação. Oramos aqui, ó Pai, por aqueles que ainda não Te conhecem, que convivem conosco, familiares nossos. Talvez haja pais e mães aqui entristecidos e desesperançosos em relação a seus filhos. Talvez filhos que foram criados na igreja, ouvindo a palavra do Evangelho na sua casa, que já oraram juntos, que talvez participavam até de ministérios na igreja, e que hoje encontram-se afastados, envoltos, ó Pai, na lama do mundo, do pecado, da injustiça, da incredulidade, da violência, dos vícios, ó Deus, das perversões que Satanás promove naqueles que estão distantes do Senhor. Nós pedimos por esses, ó Pai, liberta-os, traze-os de volta para o Teu aprisco, ó Deus, como aquela ovelha perdida, ó Pai, que se desviou do caminho, perdeu a rota e caiu no poço. Que Tu vás ao encontro, ó Pai, e resgate cada uma dessas ovelhinhas. Ó Deus, aqui pessoas, cônjuges, ó Pai, que têm orado para que o Senhor resgate o marido, a esposa, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não experimentou o novo nascimento. Pedimos, ó Pai, que Tu completes essa obra, que a salvação chegue à nossa casa por completo, Senhor. Traga salvação, Pai. Usa a nossa boca, ainda que impura, ainda que trôpega em palavras. Usa o nosso testemunho, ainda que imperfeito. Usa, ó Pai, a nossa pregação, ainda que não persistente, vacilante, imprecisa. Mas, ó Deus, queremos ser instrumentos, ó Pai, de salvação. Queremos ser pacientes, persistentes, perseverantes, santos, amorosos, ó Pai. Queremos confrontar o pecado, como o Senhor mesmo fazia, mas não sem anunciar a oportunidade do dia de arrependimento e de salvação. Ó Deus, abençoa-nos, para que possamos ver a bondade do Senhor na nossa casa, na terra dos viventes, para que, manifestada a Tua glória, na Tua morte e ressurreição, todos, ó Pai, possamos render-Te graças, em louvor, em rendição, sabendo que nós não merecíamos, nós não éramos propícios à Tua palavra, mas o Senhor nos transformou, soprou em nós novo fôlego de vida e coloca agora em nossos lábios um hino de louvor, uma proclamação intrépida do Evangelho da salvação, a fim de que os eleitos do Senhor, ouvindo a Tua voz, possam ser libertos e arrastados por Tuas redes de amor e levados para a verdadeira vida, a vida abundante que só é encontrada no Senhor Jesus. Oramos para que isso aconteça em nós e nos nossos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.